Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Agora entrei na aula certa, hein? Você entrou na aula certa, Vlad. Atividade do livro para corrigir, né, meninos? Teve trabalho também. Bom dia, Yasmin. Dia, professor. Tem uma está entrando agora, não sei se é a Esté. Acabou de sair, então. Não sei se é do nono. Alô? Hoje, 4. Ok. As luvas estão picadas aqui. Teve para casa. Nós vamos corrigir agora. 1 a 25. Oi? Página 21 a 25. Da atividade sobre o texto. O texto nós já lemos, né? Então, abra na página 21, pessoal. Professora, meus livros chegaram. Chegaram? Que bom. Agora Eu passar também, tudo por professora. livro. Que bom, tem todo mundo tá com o livro agora, gente? Parece que sim. Eu Parece. acredito que sim. Eu ainda não tenho livro, professora. Ah, então não é todo mundo. Oi? Não é todo mundo. Quem é que tá sem livro ainda? Bruno. Hã? Acho que ele falou. Eu, professor Bruno. O Bruno tá sem? Professor, é o Bruno. Eu vou continuar mandando as páginas no grupo, gente. Então, aqui é a página 21. Nós já lemos, né, pessoal? Utilizando pistas do próprio texto, estrutura, ilustrações ou mesmo fontes externas como dicionários, com o sentido das palavras seguintes. Cocheiro. O que é cocheiro, criança? Calma aí. É indivíduo que conduz cavalo em uma carruagem. Exatamente, aquele que conduz a carruagem, aquele que guia o cavalo, o veículo que foi puxado por cavalo. Hoje estou vendo uma galera aí de câmera desligada. Eu vou ali no banheiro, professora. Presságios. O que é presságios? Eu coloquei fato ou sinal pelo qual se julga adivinhar o futuro. Deixa eu perguntar um negócio para vocês aqui rapidinho. Todo mundo que está falando para mim, o áudio está com ruído. Isso é só para mim ou para vocês? Para todo mundo. Pra todo mundo, professor. Todos nós. Tem alguém que tá dando retorno aí, tá dando para escutar. O problema é que isso está acontecendo em todas as aulas, por isso que eu estou até perguntando. Peraí, fala rapidinho, todo mundo faz silêncio. Yasmin, fala alguma coisa. Yasmin. Estão falando. É meu microfone que às vezes dá um bug aqui. Não é o dela, Estava então. chiando também. Acho que ela não estivesse chiando. Eu só reparei que tava chiando agora que vocês falaram. Mas Não, aí eu reparei que eu achei que tava ouvindo. Pega chiando menos. Nas outras aulas não estão chiando para mim. Não estavam?
Não, das outras aulas estão Agora normal. começou. Aí você vê, o Ju Agora falou que- que tá tudo chiando. Olha lá, ó, voltou. Tinha parado. Eu tô chiando pra vocês? Não. Não. Eu Eu tô. acho que eu tenho uma voz também. alta. É. Quando alguém fala alto, dá pra escutar o retorno. Ah, não deu. Ai, gente. Enfim, continuando. Presságio é o quê, pessoal? É o quê? Passou, O né? que são presságios? Eu Eu coloquei. coloquei. Não, pode falar. Pode. Eu coloquei indícios Professora, de eu tô algo aqui, que está. professora. Peraí, gente, Deixa eu só levantar a falar. mão. Um só fala. Pessoal, só um minutinho. Você tem que levantar a mão para poder responder, porque quando vocês falam, todo mundo já é confuso. Chiando fica pior ainda. Levante a mão para mim, por favor. Professora, rapidão. Tá, Qual a expressão que é? Oi, Tadeu já vai falar. Tadeu já vai falar. Qual a expressão que é, professora das 6? presságio. A presságio. Presságio é sinal que diz algo sobre o futuro, tá? Ai, desculpa, Matheus e Yasmin, agora que as mãos estão levantadas. Você colocou presságio lá? Professora, você está respondendo o trabalho das 6? Oi? É o trabalho daquela questão lá que tinha 6 questões, só que faz só até as 5? É a atividade do livro, página 21. Tá, peraí. Então, de presságio é sinais que dizem algo sobre o futuro, viu? A Yasmin, você colocou diferente? Diferente. Que é um pressentimento, uma intuição de algo que vai acontecer. É a mesma coloquei isso aí coisa, também. que vai acontecer é futuro. Pitorescas. Eu coloquei. Não, peraí, que levantar a mão. O que é, Guilherme? Gabriel? Pode falar. Eu coloquei que é digno de ser pintado. Mas aí, se só completa, gente, que pitoresco normalmente tende a ser engraçado, divertido, tá? Que página, professora? 21. Tá. Então, gente, pitoresco, engraçado, divertido, tá? Intricadas. Eu posso falar? Pode. Eu coloquei embaraçado ou amanharado que apresenta misturado. Eu coloquei muito. Eu posso falar minha? Pode, Gabriel. Eu coloquei difícil de entender ou de resolver. Isso mesmo. É algo que é de difícil acesso, que é de difícil, né? Alguma coisa desse tipo. Ocaso. Eu coloquei de lado oeste por point. Peraí, o que você colocou, Rudá? Ah, você colocou algo complexo? Também tá certo. Ocaso. Essa eu não fiz, não. Eu fiquei em dúvida. Coloquei de lado oeste por point. Como é que é? Fala de novo, Gabriel. É Matheus, professor. É Matheus, desculpa. Eu coloquei de lado oeste por point. Eu coloquei Isso, é o pôr do sol, tá, gente? Tá certo, você colocou point. Eu coloquei pôr do sol, é isso mesmo. Você colocou, professor? Oi? Fazer atividade junto com a gente. Fala de novo, Gabriel. Falou assim, eu coloquei. Aí eu imaginei assim, só fazer atividade junto com a gente. Bócio. Bócio é uma doença, né, gente? O pessoal Eu fica... só achei uma doença que é... papo. Não, é do negócio aqui embaixo da tireoide que faz um formato de borboleta aqui. Embaixo do pomo de Adão. Isso É mesmo. tireoide. Yasmin, quer falar? Ricardinho é medicina agora. É medicina. Coração. Mas é só essa que tá certa? Oi? É só essa que tá certa, esse significado do bócio, que eu tinha colocado em regiões montanhosas. Gente, não, o bócio é justamente isso, é o papo que dá aqui. Quando a pessoa tá com problema de Tireoide. Oi.
posso falar engedrados? Pode falar engedrados. Eu coloquei que foi gerado ou inventado. Uhum. Originados, gerados, criados. Imprimir. Hein, Sete? Oi? Eu coloquei marcar ou ser marcado. Pode também. Conceder também pode, tá, gente? Mas dar e ser marcado também tá certinho. Quando você imprimir, você tem impressão de alguma coisa. Calete. Posso falar? Pode. Eu coloquei assim, variedade de carruagem, 4 rodas e 2 assentos, puxada por 2 cavalos em parelha. Caleça. Isso é carruagem, tipo de carruagem. Olha que os dois estavam lado a lado e aquela cena de tensão ocorria. Oh, meu Deus! Exortar. Certinho, viu, Rura? Exortar. Ninguém? Daí eu não fiz, não. Eu não fiz essa daí, não. Exortar, incentivar, encorajar. Não, a melhor palavra disso aí. Ô, professor, eu tinha colocado ali no chat, estimular, ué. Hein? Eu posso falar essa última? Aí estimular, mas é estimular com S, né? Estimular, encorajar, incentivar, tá? E sibilar. Posso falar? Pode. É assobiar ou fazer um som agudo com a boca, assoprando. Assobiar. É um Ou seja, assovio. produzir som. Certinho? Gente, eu não sei se vocês perceberam com essas palavras, várias palavras aqui, obviamente, que não é do nosso conhecimento, porque não faz parte do nosso dia a dia. Tem Tudo várias palavra palavras velha. que nem eu conhecia, por exemplo, calete, nem sabe que calete, nem sei como dizer calete, que é calete que fala. Eu não sabia o que era, mas se a gente parar para poder pensar, são palavras que fazem parte de um vocabulário, né? Dentro de um contexto de mistério, de suspense. Na última aula a gente leu, né? Esse pequeno grande conto sobre o Drácula. Vocês estão percebendo que a construção do texto, para a gente fazer um conto de mistério, a gente tem que utilizar palavras que vão dar esse tom, tá? De suspense, de mistério, às vezes até um pouco de terror, palavras sobrenaturais, tá? Por exemplo, negócio suspense que não vai vir. Eu estava em cima. Ele fala assim, eu estava em cima do calete. Não, ele não vai falar, eu estava em cima de uma carroça. Aí chegou outro homem do lado. Exatamente. Ou então, outra palavra, a palavra exortar. Exortar, olha para vocês verem. A palavra presságio, e outra coisa, tá assim, presságio, né, que diz sobre o futuro. E o presságio, que, por exemplo, quando não é um conto de mistério, normalmente as pessoas vão falar de adivinhar, prever o futuro. Aí, presságio, toda vez que vocês ouvem falar de presságio, vocês vão perceber que tem um ar de mistério, uma coisa de ruim, velho. Normalmente vem até junto com a palavra, tive um mau presságio. Vocês nunca vão ver a pessoa falando um bom presságio, eu sempre tive um mau presságio. Premonição. Questão 1 da página 22 lá, gente. Tem para discutir aqui, gente, mas aí... Vamos lá rapidinho para discutir oralmente. Qual que é o tipo de narrador, gente? Observador ou personagem? Observador. Eu coloquei personagem. Gente, vamos lá, olha. E quem conta é o Drácula. Quem conta é o Drácula. Olha, vamos lá, gente. Olha lá no início do texto. Quando cheguei a carruagem, chegou eu. E aí, gente, os contos de mistério, quando eles são em primeira pessoa, acho que eles ficam ainda mais tenso, porque o narrador de terceira pessoa, ele dá conta de tudo. Então, ele pode ainda nos dizer algo. Agora, o narrador de primeira pessoa, não, as coisas vão acontecendo e a gente vai percebendo junto com ele também. Então, narrador de primeira pessoa, narrador personagem, tá? Em que parte do texto precisa
precisamente identificamos o narrador. Já no primeiro parágrafo, a gente consegue. Eu peguei a carruagem. Professora, eu coloquei segundo parágrafo, porque ele colocou, tipo, os verbos na conjugação de primeira pessoa do singular. Gente, no primeiro parágrafo dá para perceber aqui, olha, os cinzas para se sabe. Não sei se atrás das árvores, pois de longe as coisas grandes e pequenas aparecem só. Não estou, ou seja, os verbos na primeira pessoa já aparecem no primeiro parágrafo. Tá? 3. Discuto com seus colegas e o professor. A opção por esse tipo de narrador contribui para a construção de suspense? Pode falar, Sim. Guilherme. Eu marquei a D. Apenas a 3 está correta. Não, amor, eu estou na 3 para discutir, lá em cima. Antes de ter o texto lá em cima, tá? Então, lá. Aqui na 2? Eu estou na 3 agora, lado para discutir, em cima. Então, lá, igual eu acabei de falar com vocês, gente. O narrador de primeira pessoa, ele contribui para o suspense, justamente a gente vai descobrindo as coisas junto com ele. Quando o narrador é observado, ele dá conta de tudo, ele consegue identificar as coisas. Quando a gente tem um narrador de primeira pessoa, o suspense ele fica indo um pouco maior. Professor, Oi. não queria reiniciar, não. Demorou muito. Tem problema, está na página 22, tá, o Ademar? 4. Que trecho do texto você considerou mais assustador? Teve algum momento que vocês acharam muito assustador, gente? Não, eu não tive. É muito difícil, meninos do século XXI, do ano 2021, se assustar assim, sabe? A gente achar alguma coisa assustadora. Professora, Sim, tipo filme assim, de o livro terror, do It, sabe? a coisa, dá medo, de verdade, mas esse aí Eu não gosto de filme de terror. Assim, Gente, não, mas aí é filme, sabe? Tipo, quando é leitura... Não é filme, professora, o livro do It. Ele dá mas medo, é de é verdade. uma coisa um pouco mais pesada, né? Deus é mais. Aqui esse conto tá mais tranquilo. Então, vamos lá agora para desvendando o segredo do texto. Questão 1. O suspense predomina nesse texto, com a inquietação de cativar o leitor. Ô, gente, suspense é diferente de... Um filme, um livro, um conto de terror, ele vai ter suspense. Agora, um conto de suspense não necessariamente vai ter terror, tá, gente? Então, o suspense, ele vai ser aqui. E outra coisa, vamos pegar um filme. Um filme de suspense, do início ao fim, tem aquela tensão, porque ele é todo suspense. Mas um filme policial, por exemplo, que tem muita ação, ele pode ter suspense. Não necessariamente predomina-se o suspense, mas vai ter uma partezinha lá que tem suspense. Novela, gente, novela normalmente não é uma novela de suspense, mas toda novela tem suspense. Afinal de contas, se não tiver um suspensezinho, a novela não chega até o final com sucesso, por exemplo. É claro que tem umas novelas um pouco mais leves, as infantis ainda assim tem um suspensezinho. Ou então, quando eu chego e falo assim, gente, vou entregar a prova só no final da aula. Foi uma prova super difícil, todo mundo não sabe quanto que tirou. Então, não existe um suspensezinho. Por quê? Porque tem uma tensão. Isso é que dá medo de verdade. A gente fica assim, ó. Só Medo. olhando pra ver se Eu prefiro ver qualquer coisa de terror do que saber nota da prova no último horário. Dá até um Pois giro. Então, gente, e eu sou mestre em fazer isso. Eu adoro, gente, eu só entrego prova, são meus alunos. Eu só entrego no final da aula, porque eu detesto esse negócio de comparar. Eu detesto, eu já até conversei com vocês sobre isso. Eu detesto comparações, sabe? Vocês ficarem comparando nota, eu acho ó. Eu sei que quem tira nota boa, adora mostrar, tem que ficar orgulhoso mesmo, mas a gente não tem que ficar se comparando, e eu fico meio tensa em relação a isso. Então, gente, por exemplo, o suspense, na questão, quando falo que o suspense predomina, não estou falando da questão do terror, e sim do mistério, tá? Com a intenção de cativar o leitor. Pensando nisso, releia o primeiro parágrafo e identifique o trecho em que o autor inicia o clima de suspense. Professora,
Oi. Minha avó acabou de vacinar. Ai, gente, não vejo a hora de ser a minha, gente. Aqui. Que graça. Tiram o governo, os professores agora. Não, eu prefiro minha avó vacine primeiro, gente. Nossa, não vejo a hora. Minha avó vai vacinar nesse sábado. Acabou de vacinar. Estou feliz. Nossa, aí é aliviado, né? Usa máscara. Então vamos lá, gente. Pensando nisso, releia o primeiro parágrafo e identifique o trecho em que o autor inicia o clima de suspense. E aí, ninguém? Aí eu Eu peguei o coloquei trecho que 5 fala. de maio, o castelo, o cinza da manhã. Não, quando ele que- começa a falar, há muitas coisas estranhas a se considerar. Então, ele já Tem começa mesmo. a te mostrar ali, quando ele fala, há muitas coisas estranhas a se considerar, já vê que o clima não é um clima normal, né? Tem um clima Eu coloquei isso aí, professor. certinho. Então, Tem certeza que há alguém muitas ouviu coisas estranhas a se considerar. É porque, professora, eu achei que podia ser aquela lá, porque ele falou do ambiente, como é que estava o clima. Então, eu achei que podia ser essa. Eu também tinha colocado isso. Ô, Bárbara, Oi. assim, você falando em filme, novela de suspense, a maioria tem que também ter a trilha sonora. Não, gente, em filme e novela, né, ou tipo assim, aquilo que dá, trilha sonora, ela é. Específica. A Até nos livros o clima combina. Se você ler já com a sabe que trilha. eu vou sempre falar de Harry Potter. Se você, quem acompanha a saga, vocês vão perceber que já foram dos filmes. Estou falando dos filmes. Ela fica mais sombria. Vocês vão ver que quão estranho vai ficar. O primeiro, o segundo, o terceiro filme, eles são mais claros. Depois eles vão ficando tomando um tom escuro. Tem a trilha sonora. Vocês vão ver, tipo assim, o Já filme fica mais sombria. Não, o filme 6 e 7 ele é extremamente escuro. Professora, posso dar um exemplo? Oi. Filme do Star Wars. No primeiro e no segundo, do capítulo 1 e 2, é bem clarinho. No primeiro é bem normal, assim, começo. No segundo já vai ficando esclarecida. No terceiro, o cara já perde 2 pernas e um braço. Morre, tá queimando na lava. Quando é filme sonora. Quando é filme e livro, tem ainda outras estratégias. Ou quando é filme, novela, tem várias estratégias. Trilha sonora. Agora, trilha sonora, fotografia. Agora, quando é filme, vai para descrição. Então, aí tem que prestar atenção na descrição, tá? 2. Uma característica encontrada e que favorece a criação do mistério é o encadeamento de situação que envolve o leitor e o direcionam para o desfecho da narrativa. Pensando nisso, indique 2 ações ocorridas no segundo parágrafo que contribuem para a caracterização do suspense nessa obra. Professora, eu coloquei só uma. Eu coloquei as 2, mas eu acho que só uma que está mais certa. Eu coloquei aquela parte que ele colocou assim. Nota. Pedir ao conde que fale sobre essas superstições. Talvez esteja errado, mas... Não, tá certo, mas tem uma outra. Fale, Yasmin. O povo dizem que sentiam bons presságios e eu coloquei também, eles estavam evidentemente falando de mim. Exatamente, é quando o protagonista, né, da história surpreende o cocheiro e uma mulher cochichando sobre ele, e a outra parte é quando falaram sobre os maus presságios. Tá? Então, são essas 2 partes. A primeira é quando o protagonista vê a mulher e o cocheiro falando sobre ele. E a segunda parte é quando falaram palavras que despertaram nele maus presságios. Então, nossa, eu assisti as 2. Falei que você tinha acertado, ai. Nossa senhora. Achei que só uma que ia estar certa. Pessoal, só para o pessoal corrigir para a gente ir para a 3, tá?
Três. Atente. O que foi, Edemar? A internet dele tá horrível o que ele tá falando. A net dele tá Eu quero caindo. reiniciar o computador, mas não sei como é que tá falando. O computador reiniciando. Não, o computador dele tá aí na reunião, como é que tá reiniciando? Ele falou no zap aqui, olha. Ele falou Gente, que para as ia reiniciar. afirmativas. 1. O suspense da narrativa se manifesta nas ações dos personagens, na descrição dos ambientes. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Ele sempre, as ações dos personagens e a descrição na narrativa, elas são essenciais para a construção do suspense. Ao longo da narrativa, percebemos uma gradação de suspense, ou seja, as coisas vão acontecendo aos poucos e até chegar na maior tensão. Sim. Sim, verdadeiro. Verdadeiro. O suspense é criado ao longo do texto até o clímax, que é o momento de maior tensão, que ocorre no final. No entanto, o principal fato esperado não é narrado nesse excerto do romance. Eu coloquei apenas a 1 e a 2. Também. Verdadeiro também. Dado. 4. Um dos principais elementos da narração é, logicamente, o narrador. Isto é, a voz que narra a história. De forma geral, podemos dizer que o foco narrativo pode ocorrer de duas maneiras, em primeira pessoa ou terceira. O narrador em primeira pessoa participa dos fatos narrados, ou seja, ele é também personagem. São carecas de saber disso. Assim, para identificá-lo, basta observarmos as flexões dos verbos. Veja, quando desci do carro, a rua estava deserta. Ouvi um barulho de passos no quintal. Entramos em uma casa abandonada. Dependendo da participação do narrador personagem no enredo, ele pode ser protagonista ou coadjuvante. Não é porque ele está narrando a história, não é porque ele narra e participa da história, que ele é protagonista, não, tá? Na maioria das vezes, o narrador personagem, ele é o protagonista, mas isso não é obrigatório. Mas, por exemplo, professora, tem alguns filmes que, por exemplo, o irmão da pessoa, o filho da pessoa narra a história. Exatamente. Já o narrador de terceira pessoa não participa das ações narradas. Nesse sentido, podemos dizer que a narrativa assume um caráter mais objetivo. Haja vista que ele permanece de fora, limitando-se nos repassar o que vê. O foco narrativo de terceira pessoa normalmente ocorre em duas formas. O onisciente é o tipo de narrador que conhece toda a história, até o que os personagens pensam, e o observador que participa apenas como observador dos fatos. Agora voltamos ao excerto do Drácula. Reescreva o terceiro parágrafo na perspectiva do narrador onisciente. Vamos lá. Vou ter que digitar aqui, tá, gente? Vai ter que ser no chat. Nossa, pior que ele é enorme, né? Vamos lá. Quando partiu? Alguém quer falar? Não. Quando? Quer falar, ô, Arthur? Não, eu queria falar. Não, você falou que esse negócio aí do narrador personagem nem sempre é obrigatório. Eu tava lendo Percy Jackson, e Percy Jackson, quem narra a história é o próprio Percy Jackson, e ele é o protagonista. Mas Você nem leu sempre é o... Percy Jackson? Por causa das Ano passado? Não, vocês chegaram a ler Percy Jackson, não chegaram? Não, Sim, a gente e eu tô viu querendo meus Percy- livros que ainda não chegaram. Vocês Foi o iam Percy ler? Jackson, ladrão de Harry Potter raio. também vale a pena. Porque eu acho mostra a que eu acho que eu perspectiva nunca vi uma do dublagem Harry tão da ruim. vida dele. A Bárbara não tinha pedido Que mostra pra o ponto ler. de vista A do gente Harry. viu, A gente mas viu lá só na aquele escola lá, tem a ladrão de coleção raio. completa dos filmes do Percy Filme é Jackson. horrível. Ô, Tadeu, Percy eu nunca Jackson tinha visto essa muito dublagem bom. tão Graças a Deus, desincronizada dizem- com a boca. Ô, espera aí, só um minutinho. Eu vou raciocinar para poder digitar um negócio para vocês aqui. Ó. Eu vou lendo, tá, gente? Eu vou digitando e lendo. Quando partiram, acho que eu vou falar, porque se eu for digitar, eu vou demorar uma vida, porque o parágrafo é grande. Então, tá assim, olha, gente. No texto, tá como quando partimos. Então, vamos colocar aqui o quê? Quando partiram. Quando partiram, com M no final, tá? Eu vou colocar nas partes que vai mudar, modificar, tá, gente? Quando partiram. Porque o que vai mudar são os pronomes e os verbos.
Quando partiram, a multidão à porta que está à altura era considerável. Fez o sinal da cruz e apontou 2 dedos cruzados em sua direção. Porque minha primeira pessoa tem que ir para a terceira, que é a sua direção. Continuar. Professor, fizer. Peraí, que eu perdi. Professora, só de curiosidade, o que a gente vai fazer na sua aula sobre aquele trabalho Tá o sinal da cruz. do Pedro lá, que vai... Pedro não sei. Ainda tem que conversar com o Pedro, tá, gente? Mas ele falou que não sabe o que você vai fazer. Mas eu preciso conversar com ele ainda, gente. Eu não conversei nem com ele nem com a Gabi ainda, não. Com dificuldade, perguntaram... Quando partiram a multidão à porta que estava à altura. Peraí, Arthur. Quando com dificuldade perguntaram a um companheiro de viagem o que significava aquilo. Ele não ia responder, mas percebendo que... Aí vocês vão tirar o eu, tá? Se colocar aqui ele de novo, não. Só tirar o eu. Assim, ó, ele não ia responder, mas percebendo que era em inglês, não precisa colocar o eu. Que era em inglês, explicou que aquilo era um feitiço ou uma proteção contra o mal olhado. Não foi muito agradável para ele. Não foi agradável. Ô, professora. Oi. Repete aqui para mim. A porta que estava... Quando partiram a multidão, a porta que estava à altura... Peraí. Era considerado, você vai continuar normal, fez. Só vai mudar depois, tá assim, olha. 2 dedos cruzados, aí em vez de colocar em minha direção, você vai colocar em sua direção. Tá? Em sua direção. Eu só vou colocar em sua direção. Isso. Com dificuldade, perguntaram a um companheiro de viagem o que significava aquilo. Ele não ia responder, mas percebendo que era inglês, vão tirar só o eu, que era inglês, explicou que aquilo era um feitiço ou uma proteção contra o mal olhado. Isso não foi muito agradável para ele, pois seria um lugar desconhecido para se encontrar. Então vai ficar... Descobriu que ele era um inglês? Se colocar o ele, não, só colocar que era inglês. Para não ficar a repetição de eles aí. Então, para ele, pois seguir para um lugar desconhecido para se encontrar com um homem desconhecido. Porém, todos pareciam tão bondosos, tão tristes e tão simpáticos que ele não pôde ele não pôde deixar de sentir tocado. Nunca esquecerá, porque eu nunca esquecerá a última impressão que teve da casa e a multidão de figuras pitorescas, todas se benzendo. Coitado do Demar, gente. Nós vamos fazer chamada rapidinho aqui, gente, antes que a aula termine. Eu ia perguntar no início da aula, mas eu achei que já tinha feito.
O Por que dia você não passou. tira print, professora, da tela? Quando é Oi? assim? Por que você não tira print da tela e depois você passa? Muito mais fácil eu pegar com vocês aqui, gente. Eu ficar catando vocês. Eu Ô, Bárbara, faço, eu faço rapidinho, que a maioria eu já sei que tá aqui. Só porque às vezes eu esqueço. Ô, Deu Bárbara, pra você me já corrigir aí, gente? Sim. Uhum. Podia passar rápido demais. Uma hora você tá dormindo, tá acordando, depois você já tá na segunda aula. Que agora a internet também. Agora passo tem que pegar rapidinho. um espelho que eu nem sei o que a gente vai fazer na aula de ar. Vocês são Já. Apresentar o Nossa, trabalho espelho. da foto, Minha lembra? internet ficou travando. Não, que vai apresentar apresentar. trabalho, não. Não é apresentar, não. Ela já viu. Como é que vai Ela já apresentar? viu, já. Tem que Ah, mandar Não, no não, grupo. Vladimir, esqueceu? Então é só eu que eu vou ter que mandar. Eu também esqueci Tem de que mandar no grupo. Alguém me colocou no grupo de artes ou não? Eu também. Nossa, o cara. Mandei no cantando privado, eu não mandei no demais. grupo, não. O cara tá cantando em inglês e não sabe nem cantar O português, único- meu filho. Tá o único parecendo link que eu não tenho de inglês. um grilo. Guilherme Chaves tá aí, gente? Ô, Gabriel, você me adicionou lá Não. no grupo de artes? Não, né? Chaves não. O Gonçalves tá. Mas eu acho que eu não tenho link de arte. É Eu te só, falei lá no é só a Gabriela que é administradora do grupo. Aí tem que pedir O pra João ela. tá aí, gente? João Guilherme? Não sei. O João. Nossa, Não é verdade, o João faltou? João faltou? Olha, tá repetindo o ano passado. Ah, João. Eu acho que o Mas João ele- era pura ilustração. Ele veio na aula passada. Ele veio no primeiro horário? Não vi ele, não. Só uma pergunta aqui sobre a outra aula. Vocês conseguiram abrir aquele jogo, velho? O meu fica dando. Eu abri, A mas eu internet não tô caiu. Continuando, gente. Só no celular eu consigo. Nossa, eu literalmente abrindo uma página aleatória aqui do livro, tinha aqui dupla salto. Página 24, questão 5. Analisando o quinto parágrafo do texto, indique a alternativa em que o trecho reproduzido não contribui para o objetivo do autor de provocar suspense. Qual letra que vocês marcaram? Letra D. Editado. Hã? Eu também. D de chocolate dadinho. Essa estrada é excelente no verão. Questão 6. Além do narrador, outro elemento fundamental para os textos narrativos, em geral, é o conflito, ou tensão, ou seja, um problema que, além de incomodar imensamente o personagem principal e o leitor, motiva a leitura do texto. Ao longo da narrativa, o conflito aumenta gradativamente até atingir o limite da tensão. Chamamos esse momento extremo de clímax, ou nó. Após o clímax, a narrativa normalmente prossegue em direção a um desfecho ou desenlace. Isto é, a resolução do conflito. Pensando nisso, responda as questões. Qual é o conflito vivenciado pelo personagem principal desse trecho de Drácula? Qual que é, gente? Era ele, teve um demônio lá. São os maus presságios. Ele e o Cramunhão brigando. Superstições. Ele Então, quer que nós ele vamos- fale sobre as superstições. Que acontecem, gente, antes dele encontrar com o Drácula, tá? Então, são os maus presságios que acontecem antes deles se encontrar com o Drácula. Legal. Drácula com medo. Vai ser nada. Como assim? Em que momento da narração ocorre o clímax? Coloquei no final do texto. No final do texto, no último No final parágrafo. do texto, no último parágrafo. Esse tipo Que aí é quando que ele se encontra com o Drácula, né? Com o Conde. Aí só pede pra ordem paranormal, que é o puro